quando o assunto é viagem internacional, quais são os primeiros lugares que vêm na sua cabeça? Por exemplo, em 2021, os países mais visitados foram, nessa ordem, França, México, Reino Unido, Itália e Turquia. Mas se você quiser conhecer países fora do óbvio pra viajar, você caiu no vídeo certo. Oi, gente, sou a Cíntia e esse é meu canal Rota de Sonhos. Como a gente sabe, existem vários países que são super turísticos, todo mundo ou quase todo mundo quer conhecer. Enquanto isso, tem outros que a gente nem sabe direito o que tem, o que pode conhecer no lugar. Por isso, hoje eu quero falar dos países fora do óbvio para conhecer. Cada um deles tem características muito interessantes e eu aposto que você vai sair daqui querendo já planejar uma viagem para esses lugares. Falando nisso, o objetivo desse vídeo é inspirar você a conhecer novos lugares e não exatamente ajudar no planejamento, tá? Que eu só vou falar dos países, o que tem lá, mas não vou falar como viajar para tais lugares, ok? Já vou pedir para você se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando os meus vídeos e também deixar o seu like, porque me ajuda muito e faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que tenham interesse nesse conteúdo. Bom, vamos para o primeiro país dessa lista, que é o Haiti. Ele fica na América Central e tem uma história muito interessante. Ele se tornou o primeiro país independente da América Latina e isso aconteceu por causa da Revolução Haitiana. E durou ali entre 1791 e 1804, que inclusive foi o ano que o país conquistou a independência. Mas nada nunca foi fácil para Haiti. Desde que ele teve a independência, tem sofrido bloqueios econômicos e ainda precisou pagar uma indenização para a França reconhecer a independência dele. É por isso que eu tenho ranço de país colonizador, tá entendendo? Olha só o que eles fazem. Apesar desse fato bem triste, é inegável que o Haiti tem uma história de luta impressionante e é um país muito importante aí pro movimento negro. E como ele tá no Caribe, nem preciso dizer que as praias de lá são lindas, né? Um exemplo disso é a ilha de Lagonave, que tem aquela água azul, sabe, transparente, que nem parece que é de verdade. E outro lugar que os turistas vão pra conhecer o mar caribenho é a Ilha Vaz, que também é uma ilha. E além desses lugares de praia e tal, no Haiti você também pode conhecer lugares históricos, como a Citadelle La Ferrier. Gente, tô usando todo o meu francês inexistente aqui. Essa é a maior fortaleza do continente americano. Ela foi construída entre 1805 e 1820 para proteger o país de novas invasões francesas. Outro destino pouco conhecido entre os viajantes é o Gabão, que fica na África, inclusive é um dos países mais prósperos da África, principalmente por causa das reservas de petróleo. Mas igual acontece aqui no Brasil, lá a distribuição de renda é desigual, então a riqueza fica concentrada nas mãos de poucos. E uma curiosidade, o Gabão há 200 milhões de anos era colado ali com a Bahia. Hoje em dia a distância entre os dois é de mais de 5.000 quilômetros. No Gabão existem mais de 40 grupos étnicos e o maior deles é o Fang. E na floresta tropical existem alguns grupos de pigmeus. Pigmeus são pessoas de baixa estatura, geralmente não chegam nem a 1,5 metro. O território do Gabão é ocupado 70% pelas florestas. Então por lá existem parques nacionais, tem 13 na verdade, e aí você pode conhecer a vida selvagem do Gabão. Então dá pra ver gorila, elefante, búfalos e mandris. Mandris são esses aqui, ó. Enfim, bem legal, né? E o terceiro país que eu acho incrível para visitar e é fora do óbvio é o Paquistão. Ele só se tornou autônomo recentemente, em 1947, e antes disso ele era uma colônia britânica e entrou em conflitos com a Índia. Inclusive, esses dois países, Índia e Paquistão, até hoje brigam por causa da região da Caxemira. Gente, isso daqui tá parecendo uma aula de geografia. Inclusive, eu já pensei em cursar geografia, porque eu acho isso muito interessante, mas enfim. Voltando, no Paquistão está a segunda montanha mais alta do mundo, que é a K2. Ela tem 8.611 metros de altura. Vocês têm noção disso? Eu não tenho. E ela também é considerada a montanha mais perigosa do mundo, porque tem uma taxa de fatalidade de 25,75%, ou seja, a cada 4 pessoas que vão pra lá, uma morre. Outro lugar interessante que tem no Paquistão é a rodovia de Karakoram, que liga a China e o Paquistão, e ela é considerada a 8ª maravilha do mundo por ser uma estrada com paisagens muito lindas, mas ela também é muito perigosa, porque é bem alta e tem umas curvas muito bruscas, então se o carro uma hora deixar de ficar estável ali na estrada, ele simplesmente vai cair montanha abaixo. Tá, se o lugar é perigoso, por que você quer que a gente vá pra lá? Eu não tô entendendo qual é a sua. E alguns picos dessa estrada tem quase 5.000 metros.
Olha só isso. Então você já vê que o Paquistão aí é um ótimo destino para quem é aventureiro. E ainda falando de montanha e tal, o Paquistão tem a Nanga Parbat, que é a 9ª montanha mais alta do mundo. Tem 8.125 metros de altura e é lá que fica a parede mais alta do mundo, que tem 4.500 metros. Mais uma vez, eu não consigo imaginar uma parede com essa altura. Enfim, saindo dessa coisa aí de montanha, tem também Islamabad, que é a capital do Paquistão, e por lá tem uma mesquita lindíssima, que é a Faisal, é uma das maiores mesquitas do mundo e é a maior do sul da Ásia. Voltando aí muitos séculos, a gente tem Mohenjo-Daro, que foi uma cidade construída no 3º milênio antes de Cristo. Até hoje você consegue ver as ruínas desse lugar e ele é considerado um dos grandes primeiros povoados urbanos do mundo. Indo para o 3º lugar aqui, a gente tem o Butão, que é considerado o país mais feliz do mundo, também porque ele é o único país que mede isso. Ele inclusive tem um índice chamado Felicidade Interna Bruta, que leva em conta algumas coisas como desenvolvimento econômico, preservação do meio ambiente, tudo mais. E por ser um reino budista, o Butão venera a natureza e considera as montanhas como divindades. Por isso que os monastérios ficam nas montanhas. E uma curiosidade muito interessante é que é muito fácil você andar lá pelo Butão e encontrar desenho de pênis assim, na parede normalmente. Isso acontece porque lá teve um líder religioso que se tornou referência como santo da fertilidade. Ele iluminou 5.000 mulheres durante 115 anos. O Butão tem várias medidas para evitar que o turismo de massa surja por lá, e isso acaba encarecendo a viagem porque tem várias taxas, e aí por esses motivos acaba que ele se torna um dos países menos visitados do mundo em relação à quantidade de turistas. E o 5º lugar aqui para você conhecer é a Costa do Marfim, que fica na África. Assim como o Gabão é um dos países mais prósperos da África, e lá na Costa do Marfim o forte mesmo é a produção do cacau. Inclusive ele é o maior exportador de cacau no mundo. E uma curiosidade é que esse nome Costa do Marfim foi dado pelos portugueses por causa da quantidade de elefantes que tem por lá, mas quem colonizou o país foi a França, e na década de 60 que a Costa do Marfim conseguiu a independência. Enfim, depois de muita turbulência, a Costa do Marfim começou a entrar no radar do turismo internacional. Abidjan tem um clima bem cosmopolita, é super moderna, movimentada, e se você quiser conhecer praias, uma opção é a cidade de Grand-Bassam. Ela tem vários resorts e também casas com arquitetura colonial. Já em Yamoussoukro, que é a capital do país, existe a maior basílica do mundo, que é a Basílica de Nossa Senhora da Paz. Inclusive, lá na Costa do Marfim, as duas religiões mais praticadas são o catolicismo e o islamismo. Já se você quiser conhecer a vida selvagem da Costa do Marfim, tem parques nacionais que podem ser visitados. E por último, temos o Irã. Para quem ama história e quer ir para um lugar com moradores hospitaleiros, Irã é o lugar. O Irã foi um país super importante no passado, lembra aí do Império Persa, então? E ele continua sendo super importante hoje em dia, até porque tem a 4ª maior reserva de petróleo do mundo e a 2ª maior oferta de gás natural. No Irã, o local que funciona como porta de entrada e saída é o Teherã, que é a capital do país. Por lá você pode encontrar vários parques e também construções incríveis, como a Torre Azad. Outro lugar bem interessante é Persépolis, que significa cidade persa. Ela foi uma das antigas capitais do Império Persa e levou quase 100 anos para ser construída. Ainda hoje você consegue ver os resquícios desse lugar. Outro sítio arqueológico lá do Irã, que eu acho que deve ser sensacional de visitar, é Passárgada, uma cidade da antiga Pérsia, onde dizem estar a tumba de um rei da Pérsia, que era o Ciro o Grande. Você viu como, apesar de serem pouco conhecidos quando o assunto é turismo, esses lugares são muito lindos e super interessantes? Por isso eu acho que vale a pena pensar em visitar lugares fora do óbvio. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!